tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação legionária a você que sintoniza a Super Rede Boa Vontade, que a partir de agora, em Conexão Nacional, vai receber as respostas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sobre a compreensão espiritual na ajuda às famílias para que vençam as questões amorosas. O dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. E nesse momento de distanciamento físico que estamos enfrentando em decorrência da pandemia provocada pela Covid-19, são muitas as situações que surgem na vida dos casais e por isso é fundamental compreender os problemas de forma mais ampla para construir a felicidade, estando num relacionamento ou não. De que forma o entendimento espiritual pode auxiliar nessas questões? Quem participa desse espaço hoje é o irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião divina. Irmão Damásio, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmão Gesiel Júnior. Nossa saudação fraterna aos internautas, telespectadores e ouvintes do Comando da Esperança. Irmão Damásio, começamos com a pergunta da Patrícia Vitória Pimentel, de Vitória, no Espírito Santo. Patrícia, nosso agradecimento a você por abrir seu coração à religião divina. E a pergunta é essa: como lidar com o término de um relacionamento que eu tinha com alguém que amava muito? Primeiramente, Patrícia, a todos na audiência em Vitória no Espírito Santo, nos solidarizamos com o seu momento desafiador, orando a Jesus, nosso Senhor, que lhe fortaleça, propondo-lhe ou ofertando-lhe equilíbrio e muita sabedoria para superar as suas dores. Você utilizou uma palavra que ela é a chave: lidar. Lidar, que tem a ver com pelejar, lutar contra o término, diante do término de um relacionamento com a pessoa que você tanto amava. A religião divina nos ensina por intermédio de seu proclamador, o saudoso irmão Alziro Zaru, que em qualquer circunstância, ele dizia, em qualquer circunstância, pense logo em Jesus. Seja qual for o desafio pelo qual atravessamos, devemos pensar em Jesus. Ao que o presidente pregador desta Casa Santa, o irmão Paiva Neto, diz que com Jesus venceremos sempre, sempre, sempre. Pensar no Cristo, estar com o Cristo para vencermos sempre, é buscar a sabedoria, a força, a tranquilidade de alma nos ensinamentos dele, que em seu Apocalipse Redentor, por exemplo, no capítulo 21, versículo 5, aprendemos: eis que faço novas todas as coisas. Em sua vida, Patrícia, quantos términos você já teve? Do ano letivo, talvez de um fim de uma doença, graças a Deus. Até mesmo de relacionamentos, podem ser de uma amizade que infelizmente, por algum motivo, teve alguma rusga. Muitos términos nós tivemos. E ainda teremos, todos nós e humanidade, diversos términos. E é preciso, é fundamental, nos prepararmos para estas possibilidades, inclusive, a depender do estado emocional e espiritual que estejamos ou que nos encontremos, buscarmos ajuda médica, terapêutica e, sobretudo, ajuda religiosa. O irmão Paiva Neto nos ensina em seu livro Jesus, o Profeta Divino, na página 149, ele diz assim: como já lhes afirmei, todo fim determina um começo. Você terminou um relacionamento, mas começa uma nova fase da sua vida. Começa mais uma etapa do cumprimento da sua agenda espiritual. Deus, minha irmã Patrícia, faz novas todas as coisas à medida em que compreendemos o que o irmão Paiva Neto também nos ensina na sua outra obra, Reflexões da Alma, na página 52. Ele diz assim: ninguém decreta o nosso destino. Quem o constrói somos nós, com a proteção de Deus, quando assim
felizmente, preferimos. Então, o seu destino, Patrícia, conforme está nesta obra, né, Lusitana, livro Reflexões da Alma, de autoria do escritor Paiva Neto, ninguém decreta o nosso destino, a dor chega. Ninguém quer terminar um relacionamento. E quando se tem sentimento, gera dor. Mas podemos vencê-la ou vencê-las quando são muitas dores. Quando nos integramos em Jesus e entendemos que primeiro nós temos que estar felizes conosco mesmo. A nossa felicidade não pode ser colocada nas mãos de quem quer que seja, mesmo dos nossos pais, dos nossos irmãos ou da companheira ou do companheiro com o qual temos um relacionamento amoroso. Se é para entregar a nossa felicidade nas mãos de alguém, e nestas mãos ficaremos seguros, é nas mãos de Jesus, porque a religião divina ensina que seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Muito obrigado, Patrícia, por sua pergunta à religião divina. Nossa irmã Patrícia Pimentel, de Vitória, no Espírito Santo. A próxima pergunta, irmão Damásio, vem de Taguatinga, no Distrito Federal. Nosso irmão Leandro, aqui vamos preservar seu sobrenome, em respeito a esse desafio também que tem vivenciado e que se repete nos lares de muitas outras famílias. São milhões de pessoas passando por situações como essa que o Leandro está aqui narrando, a religião do terceiro milênio. A convivência com a minha esposa durante a pandemia tem gerado alguns atritos e discussões. E aí vem a questão dele, irmão Damásio, que está organizada em duas possibilidades. Isso pode estar relacionado com o nosso comportamento, com resgates do passado ou com a ambiência do nosso lar, que pode não estar muito boa. Obrigado, Leandro, e a todos de Taguatinga, no Distrito Federal, pertinho do Templo da Boa Vontade que está em Brasília, sede espiritual da religião divina. E sobre este ambiente sagrado, o irmão Paiva dizia nos últimos dias que tudo que Jesus toca fica belo. E o Templo da Boa Vontade é belo, mas os casais também o são, porque é o toque de Deus, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. E fica belo quando nós permitimos-nos ser tocados por Jesus em seus ensinamentos que movem-nos a comportamentos novos. Eu vou pedir a permissão do irmão Gesiel, que identificou muito bem duas questões do nosso irmão Leandro. E eu vou talvez dividir, meu irmão Gesiel, em três questões. Perfeito. A religião divina, Leandro, ela não se esquiva de responder nenhuma pergunta. Mas a sua, eu lhe provoco a você mesmo analisar. E nós vamos fazer essa análise conjunta e vamos responder. Você, na verdade, traz, na minha concepção, talvez três alternativas possíveis às causas dos atritos e discussões. Você coloca, será o nosso comportamento? A religião do terceiro milênio lhe pergunta, de que forma você tem agido e sua esposa tem agido com você e você com ela? Há diálogo, há respeito, paciência. Vocês estão procurando se ouvir, há humildade para aprender um com o outro e para reconhecer aquilo que vocês precisam melhorar. Porque todos nós, seres humanos, temos algo a melhorar. É o nosso comportamento, Leandro, que define a qualidade da nossa convivência. E os nossos comportamentos partem daquilo que nós estamos pensando, falando. Portanto, aquilo que nós realizamos é que vai definir se nós teremos ou não teremos atrito. Você também faz a colocação, estará relacionado aos resgates do passado? No livro do irmão Paiva, Apocalipse Sem Medo, o escritor, na página 229, no subtítulo, ele traz, nesta página, melhor dizendo, esta lição curtinha e grandiosa. Reencarnação não é punição, mas oportunidade. Quando você fala dos resgates do passado, pode dar a entender para algumas pessoas, olha, todos os meus problemas de relacionamento, de desentendimento com as pessoas, ou com a minha namorada, ou com a minha esposa, ou com meus filhos, é por causa do meu passado, da minha reencarnação. O irmão Paiva explica de maneira irretocável, irrefutável, que reencarnação não é punição, mas
oportunidade. Deus não nos permite conviver com as pessoas, no caso seu, Leandro, com a sua esposa, para que com ela haja desentendimentos, atritos, discussões. Os atritos e desentendimentos atuais são consequências de nossos comportamentos no presente. Quanto aos possíveis desafios de convivência vividos no passado, é Jesus quem nos ensina em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 24. Por que ele nos coloca junto com pessoas ou com espíritos que, porventura, tenhamos tido sim, porque essa possibilidade é real, algumas dificuldades de entendimento. Ele nos dá a chance, conforme ele diz assim: reconcilia-te com teu adversário, enquanto encontra-se no caminho com ele. Ele nos dá a chance de nos reconciliar. O prefixo é porque a conciliação sempre existiu, porque há um ponto que nos une, chamado amor, que no dizer do fundador do Templo da Boa Vontade, é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Adversário não é inimigo, é pessoa que pensa de forma adversa à nossa, ou age de forma adversa à nossa. Mas isso serve para que nós aprendamos uns com os outros e nos auxiliemos mutuamente. A ambiência do nosso lar, você pergunta, ou a ambiência do nosso lar está boa ou não está tão boa assim? São os nossos pensamentos, Leandro, as nossas palavras e as nossas ações que determinam a qualidade vibracional do acompanhamento espiritual que teremos. Você e sua esposa querem uma dica da religião divina para melhorar isto? A convivência no lar? Façam preces conjuntamente ao acordarem, quando estiverem juntos na hora do almoço, na hora do ângelus, e ao dormirem, leiam o Santo Evangelho juntos e façam a prece. Seja você a dar o primeiro passo, Leandro. Diga a ela o que você acha que em você pode ser melhorado. E diga com sinceridade da alma e lute para melhorar. E peça a ela para apontar a você o que ela acha que em você podia melhorar. Lembre a ela os momentos felizes que vocês já passaram, quantas lutas venceram, e que a vida que vocês construíram é muito maior e melhor do que os eventuais conflitos que estão existindo. Trace um plano de como vão lidar com os conflitos. Quando alguém tiver um pensamento diferente, vamos medir as palavras. Vamos usar uma palavra que não fira. Porque às vezes a gente se acostuma tanto dentro do lar que não preocupa-se com a palavra que vai proferir e às vezes ferimos quem mais nos ama. A decisão está em nossas mãos, Leandro, de construir uma felicidade que nasce a cada dia do nosso comportamento integrado em Jesus. Qualquer dúvida, procure a religião divina, um pregador ecumênico poderá virtualmente fazer uma cruzada em seu lar, para ajudar a sua família, o seu relacionamento a se fortalecer. A religião divina não é aconselhadora, mas ela apresenta Jesus como o caminho para a nossa vitória e para a nossa união familiar, conjugal, de um relacionamento amoroso. 99-603-1330. 99-603-1330, código de área 11. Muito obrigado, Leandro. E mais sobre esse serviço prestado pela religião divina, as cruzadas do novo mandamento de Jesus no lar, nós vamos conversar daqui a pouco no quadro Acontece na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmão Damásio, encerramos aqui essa reflexão sobre a compreensão espiritual para que as famílias saibam como lidar com os desafios no campo amoroso, com duas questões que estão sintonizadas, estão interligadas. Uma delas acaba de chegar aqui à Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Então a primeira é a seguinte: há algum jeito de saber se a pessoa com quem tenho um relacionamento amoroso é aquela que está determinada na minha agenda espiritual? E a segunda questão, que foi encaminhada agora mesmo aqui para a Super Rede Boa Vontade, nós respeitamos aqui o direito da nossa audiência de não se identificar, essa é a seguinte: terminei um relacionamento de 30 anos. Achei que estava errada, pois tem a missão espiritual. Agora estou em um outro relacionamento com uma pessoa que namorei quando tinha 16 anos. Gostaria de saber se era para ficarmos juntos depois de tanto tempo e qual a visão espiritual sobre isso.
obrigado a essas irmãs ou irmãos que trouxeram suas perguntas. São duas, vamos procurar de maneira breve respondê-las. A primeira pergunta, minha irmã ou meu irmão, respeitamos sua privacidade. Sim, há como identificar se estamos no caminho certo de nossa agenda espiritual, porque as duas questões nos falam disso, se estamos dentro ou não da nossa missão, incluindo o que se refere aos relacionamentos amorosos. O ponto-chave é a oração sincera a Jesus e a atenção aos detalhes, aos sinais que Deus nos dá. Pois às vezes queremos tanto uma coisa e sobrepomos-nos à nossa própria agenda espiritual. Deus às vezes nos dá tantos sinais de que aquele relacionamento talvez não seja o mais certo, ou que aquele relacionamento é o que nós temos como agenda espiritual, mas nós criamos motivos ou respostas para nós mesmos. Devemos, em todas as situações da vida, o que inclui os relacionamentos amorosos, buscar respostas nos ensinamentos de Jesus. Só Ele, minhas irmãs e meus irmãos, poderá nos dizer se estamos certos ou não numa decisão. Nenhum ser humano tem essa condição, porque não o conhece profundamente o nosso espírito, o que nós planejamos no mundo espiritual. Há um ensinamento do Mestre que nos move ao caminho certo. Todos os dele nos movem. Mas para esta questão em especial, eu creio que este ensinamento, narrado por Mateus no capítulo 6, o evangelista, versículo 6, quando o Mestre diz assim: Tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O Pai, quando nós oramos sinceramente, Jesus, estou eu tomando a melhor decisão de manter ou terminar este relacionamento? O que está na minha agenda espiritual? O Cristo nos revela, minhas irmãs e meus irmãos, nos dá sinais se estamos ou não no caminho certo. Mas é preciso, como diz o irmão Zaru, lá nas lições do céu, entrar no silêncio, que aí a gente ouve a voz de Deus e dialoga com Ele. Deus começa a falar conosco, por intermédio às vezes de uma pessoa que nos dá um sinal bom, ou de algo que a gente percebe. O significado de relacionamento é o ato de se relacionar, é uma ligação afetiva entre duas pessoas. João Evangelista dizia que Deus é amor, ao que o irmão Zaru completava, e nada existe fora desse amor. Então, relacionamento sem afeto, sem essa ligação afetiva, portanto sem amor, jamais poderá ser chamado de relacionamento amoroso. No ensaio literário O Evangelho do Sexo, o irmão Paiva diz assim: nada sobrevive sem amor. Um dia todos chegaremos a essa feliz compreensão. O que une vocês, minha irmã e meu irmão, é o amor? Essa é a pergunta que deve se fazer para manter ou não um relacionamento. Se vocês vivem o que o irmão Paiva Neto ensina nesse documentário dos 60 anos da proclamação do novo mandamento de Jesus, que está no aplicativo Boa Vontade Play, são sinais que ele nos dá para que nós compreendamos se realmente vivemos um amor. Ele diz assim: quem ama de verdade é solidário, é companheiro, é amigo, não abandona, não foge, não deserta, estende as mãos. Se o que você vive com a sua parceira ou com o seu parceiro é isto, solidariedade, amizade, companheirismo, cumplicidade no bem, não deserção, estender as mãos um ao outro, aí você vive um amor. E aí você deve refletir se você está tomando a decisão certa de uma separação. Mas se você não vive isso, será que esta relação está firmada no amor? Estão aí os instrumentos que Jesus lhe dá para que você perceba o melhor caminho para a sua vida. Muito obrigado. A pergunta: a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E a religião divina sempre atenta àquilo que é necessário pelo fortalecimento das famílias em suas diferentes composições e estruturas. Durante o nosso enfrentamento da pandemia provocada pela Covid-19, intensificou os seus serviços. Vamos conhecer algumas dessas ações agora no quadro Acontece na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acontece na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
E nós iniciamos esse espaço com um recado sobre a realização das cruzadas do Novo Mandamento de Jesus no lar. Você já promove esse encontro com a sua família? Se ainda não, atenção a esse convite da Religião Divina. Olá, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Aqui, Rafael Nora, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na cidade de São José dos Campos, São Paulo, no Vale do Paraíba. E olha só, mesmo durante a pandemia, a Religião Divina continua a levar a todas as famílias de boa vontade as suas diversas ações, antes presenciais, agora digitais, né? E uma delas é justamente a Cruzada no Lar, onde estudamos juntos os ensinamentos de Jesus no seu Evangelho, no Apocalipse, também os diversos livros doutrinários da Religião Divina, muito conhecimento espiritual para o nosso coração e muito esclarecimento para a nossa mente e conforto, principalmente nesse momento em que vivemos. Então, por que é importante você se tornar com a sua família uma igreja familiar da religião do terceiro milênio? Muitos benefícios você vai trazer para a sua vida, para o seu lar, como a segurança, paz, né, harmonia dentro do lar, também a resolução dos problemas, né? Todos nós enfrentamos dificuldades, problemas, então você tem maior capacidade e discernimento espiritual para resolver os problemas, enfim, né? São alguns benefícios que destaco aqui, benefícios esses que várias famílias de boa vontade, que se tornaram igrejas familiares aqui no Vale do Paraíba, relataram, como a irmã Rosana Abade, de Cruzeiro, também a irmã Elza Benedita, da cidade de Jacareí, e também a irmã Cleusa Ribeiro, na cidade de Caçapava. Então, torne-se você também uma igreja familiar da religião do terceiro milênio. Esse é o convite que deixo a você, meu amigo, a você, minha amiga, nos convoque, né? Nós, pregadores da Religião Divina, estamos à sua disposição. No mais, ficamos por aqui. Um grande abraço e viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmão Rafael Nora, pregador ecumênico da Religião Divina em São José dos Campos, São Paulo. Irmão Damásio, o Rafael destacava esse serviço que agora é oferecido assim, à distância, e a distância apenas física, porque a proximidade que a religião do terceiro milênio cria com essas famílias é sempre muito grande, chega até esses lares. E a cruzada do Novo Mandamento de Jesus no lar é muito importante, até para que esse cenário que vem com a pandemia da Covid-19 seja contornado, seja resolvido. Há várias pesquisas e especialistas, por exemplo, da área da psicologia, alertando que as tensões familiares, e aí estão os dados tristes, infelizes, sobre o aumento da violência doméstica, que essa tensão familiar aumentou durante o período do distanciamento físico. Então a Religião Divina, atenta a esse contexto, vai até esses lares de boa vontade pelas diferentes plataformas. Isso mesmo, irmão Gesiel. Gostei da sua colocação, que nós não estamos no distanciamento. Eu até prefiro dizer, no sentido contrário da palavra, afastamento social, porque precisamos ficar afastados fisicamente. Mas não há distanciamento, conforme o irmão Gesiel Júnior dizia, porque nós nos mantemos próximos. E o nosso irmão Rafael Nora muito bem lembrava das ações que a Religião Divina tem realizado. Isso vai ao encontro do que o irmão Paiva nos orienta a partir de Jesus, na sua obra literária, A Missão dos 70 e o, entre aspas, Lobo Invisível, na página 263, no subtítulo Verdadeira Libertação. Aprendemos, abrir aspas. Vamos agora à análise ecumênica das anotações de Lucas, capítulo 10, versículos 9 a 11, sobre as palavras do Cristo referentes ao fato de irem os discípulos de casa em casa. Nós vamos destacar agora só o versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, está próximo o reino de Deus. Estas palavras de Jesus, mandando os discípulos curarem os enfermos. Muita gente desenvolveu nesse momento da pandemia os desafios emocionais. Vimos no quadro Religião Divina Responde, muitas pessoas que estão ficando mais dentro de casa, casais, com conflitos. Às vezes a família está doente, o relacionamento está doente. E a Religião Divina vai apresentar o remédio. E o remédio é Jesus. Nas lições dela,
anunciando que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Deus é amor, aprendeu João, evangelista, com Jesus. O amor é compreensão, é diálogo, é entendimento. É possível vencermos em família. Você pode, minha irmã, você pode, meu irmão, suplantar os desafios dentro da sua casa, transformando a sua família, a sua casa, numa igreja familiar da religião do terceiro milênio, recebendo um pregador ecumênico, realizando a cruzada do novo mandamento de Jesus em seu lar. Para você ter essa força, essa iluminação espiritual, mande agora, não deixe para depois. As oportunidades chegam e esta oportunidade é única na sua vida. 99-603-1330. 99-603-1330, código de área 11. Faça contato conosco e diga: eu quero tornar a minha casa uma igreja familiar, quero receber um pregador ecumênico da religião divina virtualmente em meu lar, porque a religião divina não está distante de mim, ela está na minha casa. Olha aqui a religião divina, pelo comando da esperança. Ele é a própria religião divina, comunicação 100% Jesus. Mais uma vez o WhatsApp para que você faça contato com a religião do terceiro milênio, código 11 99 603 1330. Código 11 99 603 1330. E a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar já é tradição de muito tempo, na casa da irmã Veranilda Emerick, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu nome é Veranilda Emerick Figueiredo, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Toda segunda-feira, eu e minha família reunimos para fazer a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Nós iniciamos com uma prece, pedindo a Jesus muita paz, muita saúde para todas as pessoas que sofrem. Logo após, nós ouvimos a palavra do irmão Paiva, onde nos conforta muito. E também lemos um trecho da Bíblia Sagrada. E finalizando, nós ouvimos uma prece, onde a gente agradece a Jesus por todas as bênçãos recebidas. E essa cruzada no lar tem nos confortado muito, tem nos dado paz, tem nos dado muita paciência para a gente conseguir resolver os conflitos, os problemas no lar. Então a gente, com essa cruzada, a gente aprende a ter paciência, a ter diálogo, buscando em Jesus essa força para que nós possamos viver em harmonia no lar. Um forte abraço, irmã Veranilda Emerick, de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. E a nossa irmã Veranilda, irmão Damásio, falando sobre a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, me fez pensar aqui sobre a eficiência dessa estratégia da religião do terceiro milênio. Porque com os desafios do dia a dia, por vezes, as famílias passam muito tempo sem tratar desses conflitos. Então a religião do terceiro milênio propõe que, pelo menos uma vez por semana, esse encontro aconteça, esse diálogo seja franco, aberto, para que todos tenham mais paciência, por exemplo, como a nossa irmã Veranilda destacou. Então, pelo menos uma vez por semana que isso aconteça, sempre com a fundamentação do Evangelho Apocalipse de Jesus. Isso mesmo, meu irmão Gesiel, é fundamental. A partir do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus, da doutrina ecumênica da religião divina, as famílias tratam dos temas que geram, às vezes, muitos desafios dentro do lar. E quando uma família percebe que não está conseguindo sozinha resolver, ela procura a religião do terceiro milênio. Uma pessoa de mais idade pode achar, mas será que eu consigo participar? As nossas pregadoras, os nossos pregadores ecumênicos, sob o comando do irmão Paiva Neto, orientam cada família de como acessar as plataformas digitais e como realizar também esta cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Um dos pontos, por exemplo, que são destacados é que estamos em família não por acaso. Na revista Jesus Está Chegando, edição 148, na versão digital dela, na página 17, o irmão Paiva Neto nos traz esse subtítulo: Ninguém faz nada sozinho. É um dos pontos que nós tratamos nessas reuniões nos lares. Ele diz assim: aprendi nestes anos de vida legionária que ninguém faz nada sozinho. No meu 65º aniversário de serviços prestados a esta obra, que luta ininterruptamente, abrir aspas, por um Brasil melhor
e por uma humanidade mais feliz, fechar aspas, compartilho também esta marca com todos os que, com suas preces e apoio às nossas iniciativas, formam a grande família da boa vontade de Deus, fechar aspas. Não fazer nada sozinho, conversar, dialogar. É isto que a cruzada do Novo Mandamento de Jesus propõe, o diálogo fraterno para as famílias. Uma vez por semana, no dia que vocês considerarem melhor. Porém, muitas famílias realizam 2 vezes. Uma vez a própria família promove o estudo, através do Santo Evangelho, de Jesus, dos livros da religião divina, da revista Jesus Está Chegando, e às segundas-feiras, em torno do rádio, nos diversos horários, as famílias se reúnem para que o irmão Paiva possa conduzir nos nossos lares a cruzada, porque ele abre a porta de seu lar para que nós possamos entrar. Para que você saiba mais sobre esse serviço, para que você seja beneficiada por ele ou beneficiado, mande uma mensagem pelo WhatsApp. 11 é o código, é o 99 603 1330. 99 603 1330, código de área 11. E para dar ainda mais amplitude a essa revelação que o irmão Paiva faz, esse ensinamento de vanguarda, ninguém faz nada sozinho. Nos preparamos agora, irmão Damásio, para esse gesto revolucionário, simples, mas revolucionário, espiritualmente revolucionário, como ensina a religião do terceiro milênio. Vamos orar, vamos falar com Deus. Isso mesmo, irmão Geserro, orar. Nessa corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade, dedicamos a todos os casais, a todas as pessoas que se casaram também com a sua missão, com a sua família, não tem um relacionamento amoroso, mas estão casadas em cuidar de filhos de outras pessoas, estão casadas com aquele emprego que luta tanto, casadas no sentido de juntar um propósito divino. Você que não tem um relacionamento amoroso, você está umbilicalmente, espiritualmente ligado a um propósito com Jesus. Dedicamos também às igrejas familiares de todo o mundo. No Salmo 127, capítulo 1. Salmo 127, versículo 1, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, é Deus. Se nós não edificarmos a nossa casa, a nossa vida, o nosso relacionamento, a partir de Deus, que é amor, trabalharemos, mas não edificaremos um relacionamento sólido, onde a compreensão e o diálogo, o respeito e a fidelidade se façam presentes. O Senhor edificar a casa é permitir que Jesus toque o nosso coração e nos mova para o caminho que Ele deseja. Conforme diz o irmão Paiva, tudo que Jesus toca fica belo. E agora, nesta prece do copo d'água, na voz do saudoso irmão Alziro Zaru, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Jesus mais uma vez tocará o nosso coração. E se permitirmos permanecer ligados a Ele, ao Cristo, que Ele continue tocando nossas almas, porque a decisão é nossa. Nós teremos a beleza do amor de Jesus, teremos a beleza da paciência de Jesus, teremos a beleza da verdade do Cristo, do companheirismo, do diálogo, da fraternidade. E aí, tudo em nossa vida, inclusive conjugal, ficará belo. Vamos juntos orar. Vamos falar com Deus.
Deus esteja com todos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Neste copinho d'água, coloca, Senhor, o remédio perfeito de cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Nós te agradecemos todas as bênçãos que a tua infinita caridade derrama permanentemente sobre a família legionária. Abençoa, Jesus, nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pátria de todas as pátrias, porque é a pátria de teu novo mandamento. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que te amam. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar, que o poder não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar, porque somente Deus pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus.
marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode essa marcha deter, pois se nós não tememos a morte,